Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao curso de acionamentos do ensino remoto emergencial da UNILA e na videoaula de hoje vamos ver o módulo 4 Chaves Estáticas parte 1. Esta videoaula é baseada no capítulo 8 do Rashid. Após esta aula, você deverá estar apto a descrever os principais semicondutores empregados em transistores de potência, classificar transistores de potência, descrever as principais propriedades e princípios de funcionamento de chaves estáticas a partir de transistores, tais como MOSFET, CMOS, JFET, e veremos outros em outras videoaulas. Vamos então ver uma breve introdução sobre os transistores de potência. Bom, vamos ver algumas das características dessas chaves. A primeira seria o controle de acionamento e desligamento da condução. No caso de transistores bipolares de junção, os BJTs, eles operam na saturação. Já os transistores de efeito de campo operam em regime linear. O motivo de operar nestas regiões, especificamente, é devido à menor queda de tensão, durante a condução, que é o que desejamos para uma chave, uma menor queda de tensão em condução. No caso dos transistores, comparado aos tiristores, que veremos em outras videoaulas, eles operam em frequências de chaveamento superiores, mas em geral dissipam menor potência, menor corrente circulam por esses transistores, eles não podem trabalhar em alta potência. Os IGBTs, como veremos, são os mais indicados, dentre os transistores para potências maiores. Dentre os principais tipos de conversores utilizando transistores, podemos citar os conversores CC-CC e CC-CA. No caso de conversores cujo sinal de origem é CA, empregamos normalmente tiristores. Podemos classificar os transistores em 4 categorias: MOSFETs, BGTs, IGBTs e CITs. Veremos nesta videoaula os MOSFETs e junto os CMOS e JFETs. Vamos estudar rapidamente alguns semicondutores e suas propriedades para aplicação em transistores. Como eu citei anteriormente, dentre as diversas classes de transistores, poderíamos citar que os IGBTs são de maior interesse para aplicação em eletrônica de potência, pois apresentam desempenho superior em chaveamento, ou seja, uma frequência mais rápida, e funcionamento entre 1,2 e 6,5 kV, com silício no caso. Bom, além dos IGBTs, que seria a aplicação de destino desses semicondutores, podemos destacar também a banda proibida desses semicondutores. No caso, se ela é larga, e WBG significa Wide Bandgap, que é justamente a banda proibida larga. Nesse caso, os principais semicondutores que possuem a banda proibida larga são carbeto de silício, nitreto de galho e diamante. E o desempenho é superior ao silício por alguns motivos, como correntes de fuga menores, temperaturas de operação mais altas, e isso implica, devido a esse desempenho superior, possibilidade de ter camadas mais finas e mais dopadas, possuindo também maior condutividade térmica, além de frequência de operação maiores pela maior mobilidade dos elétrons. Podemos ver um resumo do que foi dito em uma tabela no próximo slide. No caso específico do carbeto de silício, ele consegue suportar campos acima de 3.000 kV/centímetro, 10 vezes superior ao silício, com tensão de operação superior a 10 kV. Assim como eu havia dito, há uma tabela que resume bem essas propriedades para os diversos semicondutores. No caso, o primeiro elemento da tabela aqui é a energia da faixa proibida. Ela é de 1,1 para o silício, e para os demais materiais, como arseneto de galho, nitreto de galho, diamante, carbeto de silício, ela apresenta valores superiores ao do silício, com destaque aqui para o diamante e para o carbeto de silício. Temos aqui 3 variáveis aqui do carbeto de silício, sendo que o maior valor é 3 vezes o da faixa proibida do silício. Analisando aqui outro parâmetro, que seria o campo elétrico crítico, em megavolts por centímetro, observamos que o silício
possui esse campo no valor de 0,25. Já todos os demais apresentam valores superiores, novamente com destaque para o diamante e para o carbeto de silício. No caso do carbeto de silício, como foi citado na transparência anterior, esse valor é 10 vezes o do silício. Isso implica, obviamente, em tensões de operação maiores. Analisando agora a velocidade, né, de deriva dos elétrons, né, a velocidade máxima, no silício esse valor é da ordem de 10 a sétima centímetros por segundo. Já em todos os outros materiais, ela é superior, com destaque novamente para o diamante e para o carbeto de silício. No máximo 3 vezes, mas é superior à velocidade do silício. Isso implica em que, então, se no anterior era a tensão de operação, aqui é a frequência de operação, né? Podemos trabalhar em frequências de operação maior. Condutividade térmica. O silício apresenta em torno de 1,5 watt por centímetro Kelvin. Já o diamante apresenta valores elevados, como 22, e o carbeto de silício em torno de 4,9. Isso implica o quê? Que podemos trabalhar com potências maiores, dissipar maiores potências, logo quanto maior a potência, maior a temperatura, e esses circuitos aqui eles conseguem dissipar maior potência. Então, com o carbeto de silício, por exemplo, a gente pode atingir tensões maiores, frequências maiores e potências maiores em relação ao silício. Vamos começar a ver, então, os MOSFETs de potência. Temos aqui listadas algumas propriedades dos MOSFETs de potência. No caso, eles são controlados por tensão. Como veremos, os transistores bipolares são controlados por corrente. Há uma pequena corrente de entrada, mas, idealmente, ela tende a zero, certo? Porque há um isolante na entrada do transistor. Os transistores MOSFET são usados para frequências elevadas, né, de chaveamento, pois eles apresentam os tempos de chaveamento de nanosegundos. Em relação aos bipolares, né, como veremos após o estudo dos bipolares, eles não possuem segunda avalanche, né, o que é uma característica positiva. No entanto, apresentam como empecilho descarga eletrostática, devido à presença do isolante, né? E caso ocorra essa descarga eletrostática, podemos, por exemplo, romper essas barreiras do dispositivo para condução, né? E descaracterizando assim o componente. Então esse seria um ponto negativo. De forma geral, podemos definir os transistores então como conversores, né, de baixa potência, mas alta frequência. Temos aqui um exemplo de um transistor tipo N. Além disso, ele é do tipo depleção e um MOSFET, como estamos estudando. Observe que esse transistor é composto por 3 regiões. Uma região N+, na fonte, uma região P do substrato e uma região N do dreno. Então temos aqui, se vocês observarem, 3 regiões, N, P, N. Além disso, um outro componente que aparece aqui é o dielétrico. Há um isolante aqui entre o eletrodo de porta e o canal condutor. A condução vai ocorrer na interface entre o semicondutor, né, aqui NPN, e o dielétrico. Então temos esse NPN e temos aqui um isolante que separa da porta, né? E os eletrodos que a gente viu são S e D. Então temos os 3 eletrodos e um isolante aqui separando a porta do canal de condução, no caso. A corrente vai circular, então, do dreno para a fonte. Uma forma de representar esse transistor é assim, né, com os 3 eletrodos, porta, dreno e fonte. Como eu disse, a corrente circula do dreno para a fonte e a corrente da porta, em geral, é aproximada por 0 amperes. Observe que neste transistor está identificado aqui uma região N
né? Porque ele já tem um canal formado aqui de condução. E no caso, para que essas cargas negativas, né, os elétrons sejam afastados aqui da região de transporte, né, onde ocorre a condução de corrente, é necessário aplicar então uma carga negativa à porta. Então, se eu aplicar um VGS negativo, e não é qualquer valor negativo, o VGS tem que ser menor que uma constante chamada de tensão de limiar. Quando isso ocorre, não há mais esse canal e o transistor está cortado. Este primeiro transistor que vimos é chamado do tipo depleção. No caso, o de tipo enriquecimento, ele não possui aqui esse canal já formado. Então, para que a gente tenha aqui cargas negativas para participarem da condução entre fonte e dreno, né, dado que o substrato é tipo P, é necessário aplicar uma tensão maior que 0 volts positiva, né? E ela não ocorre para qualquer valor, como eu disse anteriormente, é necessário aplicar para um valor VGS maior que VT. Quando isto ocorre, né, há cargas negativas suficientes ali para que ocorra a condução de corrente entre dreno e fonte. Se a gente comparar os dois dispositivos, pode-se perceber que não há continuidade do traço, né, que indica o transistor de tipo enriquecimento, ou seja, não há ainda um canal formado ali entre dreno e fonte. O resto do dispositivo é igual, sendo os 3 eletrodos, né, VDS, o sentido da corrente é o mesmo, apenas muda aqui para que o dispositivo conduza. Para VGS igual a 0, aqui eu já tenho um ID diferente de 0, e nesse caso aqui, para VGS igual a 0, eu ainda não tenho o canal formado, então o ID vai ser igual a 0 amperes. Essa é a diferença entre esses dois transistores. Observe que nestes dois transistores eu tenho, como eu citei anteriormente, né, a porta, tenho fonte, dreno e a corrente percorre esse sentido, né, do dreno para a fonte, sendo que a porta aqui, por tensão, modula a condução entre dreno e fonte. Então observe que, apesar de estar girado aqui o transistor, né, temos dreno, fonte e a porta aqui no caminho. Vamos ver uma outra estrutura no próximo slide em que temos a fonte, o dreno e a porta fica aqui ao lado, né? E a corrente circula então nesse sentido, verticalmente. Então esse aqui seria com a condução horizontal. Bom, a gente citou dois tipos de dispositivos, né? No caso, com condução de elétrons, mas poderíamos ter condução de lacunas. Temos esses dois tipos de carga em semicondutores, positivas e negativas. Portanto, temos mais dois tipos de dispositivos. Os dois são de canal P, ou seja, transporte de lacunas. Temos o tipo depleção e enriquecimento. No de depleção já temos o canal. No de enriquecimento não temos o canal. E agora, em vez de cargas negativas, precisamos ter cargas positivas aqui para conduzir. Observe que os eletrodos não se alteram, né? Dreno, porta e fonte são os mesmos, mas o que ocorre é que agora a gente tem dopagens diferentes. Então, em vez de regiões N, temos regiões P, e onde tínhamos regiões P, temos regiões N, foi invertido. O modelo do dispositivo também praticamente não muda, o que se altera é a direção da seta aqui para dizer se ele é tipo N ou tipo P. Uma consequência dessa inversão é que tanto as correntes quanto as tensões mudam de sinal. Então, enquanto aqui ID, VD e VG são em geral positivos, aqui, para esse tipo de circuito, são negativos. Como eu havia citado, o transistor de potência, em geral, ele é chamado de MOSFET V e ele é vertical. Então, o sentido da corrente, na verdade, é vertical. Esse aqui seria a nossa corrente dreno-fonte. Observem aqui que a gente tem
o isolante, que é o óxido de silício, né, separando a porta do transistor. Temos aqui o NPN, sendo que esse é o eletrodo de dreno, com uma região N. Temos o eletrodo de fonte, uma região N também. E agora, né, a gente tem aqui também como eletrodo de fonte, há um curto-circuito, certo, aqui, entre essas duas regiões de fonte. E o que faz a porta, né? Então, a porta, nesse caso, vai fazer o seguinte, né? Tem uma região N e uma região P aqui, certo? Tem essa região P aqui e aqui também. O que a porta faz, né? Para a gente poder ter corrente circulando, né? A corrente entra, circula aqui na região N e passa por essa região P, né? No caso, né? É necessário inverter essa região. Graças à porta, eu consigo ter elétrons aqui que me permitem a circulação de corrente entre dreno e fonte atravessando esta região P. O caminho da corrente está ilustrado aqui, né? É claro que também tem nesse outro sentido, né? Pois há um curto aqui entre os dois eletrodos, aqui também a fonte, mas a gente observa que há uma resistência do substrato, uma resistência dessa camada epitaxial, tem a resistência do canal e essa resistência aqui da região de fonte. Então, essa aqui é a região de dreno, aqui fica como sendo uma continuação da região de dreno, aqui a região de canal, que é controlada pela porta. Então, a porta do transistor atua nessa região aqui e, consequentemente, nessa região aqui, que é a mesma... É como se fosse um espelho do dispositivo, certo? A gente pode ter várias regiões assim, com a porta controlando. E por fim temos aqui uma resistência na região de fonte, né? Então temos todas as resistências internas do dispositivo, sendo que a principal é a resistência do canal, RCH, que é controlada pela porta, é função aqui do VGS. Esse tipo de dispositivo, né, MOSFET-V, ele é ideal para eletrônica de potência por ele ter justamente essa menor resistência de condução, que é controlada aqui justamente pela porta, né, uma região muito pequena. Tem uma área condutora muito maior, né, porque em vez do transistor ser daquele jeito planar que a gente viu, né, aqui a porta e as duas regiões, né, de fonte e dreno, a corrente circulando aqui entre dreno e fonte. Agora a gente, em vez de ter o dispositivo assim, a gente tem uma região muito maior de condução de dreno para fonte, com a porta atuando aqui numa pequena região do dispositivo. Temos aqui nesta imagem alguns exemplos de MOSFETs de potência da International Rectifier. Vamos ver mais para frente uma imagem de como seria esse HEXFET, e ele é baseado justamente nestes MOSFETs V verticais, cuja estrutura foi passada aqui. Então, se eu pegar, né, para analisar primeiro o transistor de tipo enriquecimento, o transistor de tipo enriquecimento qual que era? Né? Era aquele que não tinha o canal, então ele não tem o canal para VGS igual a zero, e para conduzir ele precisa de um VGS maior que VT, que é maior que 0 volts, certo? Então a gente pode observar isso aqui, a corrente no transistor é zero, até VGS ser igual a VT, e a partir daí ela assume aqui uma relação quadrática. É claro que o intervalo dessa região quadrática vai depender também da tensão de dreno-fonte. Então a gente tem aqui a expressão da corrente em função da tensão de porta, é uma relação quadrática. VGS maior que VT significa que temos elétrons ali no canal para conduzir entre dreno e fonte. E temos a condição da tensão de dreno-fonte. Ela tem que ser maior ou igual a VGS menos VT para que o transistor esteja saturado. Então essa aqui é uma equação para a região de saturação do transistor. E isto ocorre, né, porque se vocês observarem, né, tem a relação VDS maior ou igual a VGS menos VT. Se a gente tem aqui VT, né, conforme VGS vai aumentando, no começo, né, aqui para valores baixos, VGS é muito próximo de VT, certo? É maior que VT, mas é muito próximo. Então,
mesmo VDS, por exemplo, tendo um valor baixo, VGS menos VT ainda vai ser menor. Logo, a gente está na saturação. Ou seja, ao percorrer o valor de VG de valores negativos para valores positivos, a gente passa por a região de corte, ele começa a conduzir para VG maior que VT e depois ele entra em saturação, nesse tipo de curva aqui, certo? É claro, e VDS é claro que está fixo num determinado valor aqui, para traçar essa curva. Como a gente viu, são 4 tipos de transistores MOSFETs. Ainda falando sobre o tipo de enriquecimento, no caso, ID é menor que zero e ele opera para VG menor que zero também, no transistor tipo P. E assim como o transistor tipo N não tinha um canal para VGS igual a zero, esse aqui também não tem um canal para VGS igual a zero. Então, VGS igual a zero implica ID igual a zero. Já no tipo depleção, o VT no transistor tipo N ele é menor que zero e no transistor tipo P ele é maior que zero porque ele opera para tensões negativas, né? Logo, para ele cortar, se ele opera para tensões negativas, eu preciso aplicar uma tensão VT maior que zero. E aqui o mesmo, né? Esse aqui opera para tensões positivas. Para eu cortar, eu preciso aplicar um VT negativo. Então, o VT muda de sinal, né? Aqui o VT era maior que zero e nesse aqui o VT era menor que zero. Né? O VT está aqui. Para o tipo depleção, o VT muda de sinal porque ele já tem um canal formado para VGS igual a zero. Há uma preferência em eletrônica de potência por o tipo de intensificação ou enriquecimento. É a mesma coisa, pois ele já está desligado para VGS igual a zero. Né? Isso facilita o projeto, né, e utilização do transistor. Então, no slide anterior, a gente viu a curva de ID versus VGS, certo? Então, como varia a corrente no transistor em função de VGS. E a gente observou que ela é zero e após um determinado valor chamado de VT, ela começa a conduzir e ela é proporcional a VGS ao quadrado. Né? Então, ela é quadrática ali. E varia entre corte, quando a corrente é zero, para saturação, onde é essa dependência quadrática com a tensão de porta, certo? Agora a gente tem uma outra curva, que é ID em função de VDS. Semelhante ao caso anterior, se VGS é menor ou igual a VT, a gente está no corte. Conforme VGS aumenta, então aqui é o sentido de aumento de VGS, a corrente no dispositivo aumenta. Só que, como eu disse, havia uma relação com VDS. Para VDS pequeno, em relação a VGS menos VT, ele opera em regime linear. Para VDS elevado, ele opera em saturação. Como ficariam então as expressões, né? No regime linear, na verdade a equação é parabólica, né? Ela depende de VDS ao quadrado. Mas se o VDS for muito pequeno, né, um valor aqui de VDS próximo de zero, a gente pode aproximar por essa expressão e a gente observa então que ID é proporcional a VD. Além disso, é proporcional também a VGS menos VT, porém, para essa curva estamos considerando vários valores de VGS mais constantes, né? Então, se VGS é constante, ID é função de VD e é uma reta. Na saturação, o que a gente observa, né, é claro que aqui não é uma reta constante mesmo, um valor constante em função de VD, mas há um pequeno aumento, né? Mas essa região é chamada de saturação, como eu identifiquei ali, e o ID não depende mais de VD. ID passa a ser função de VGS ao quadrado. Observe que nesta região de saturação, né, identifiquei por aqui, toda essa região aqui,
O que faz variar a corrente são apenas valores diferentes de VGS e não de VDS. Então, na saturação depende de VG. Em regime linear, depende de VD e VG. Para valores VDS pequeno, né, depende linearmente de VD e VG. Um dos principais parâmetros dos transistores é a transcondutância. A gente vai relacionar na transcondutância a corrente ID pela tensão da porta, ou a tensão de controle, né? Porque ele é controlado por tensão, como havia dito, para um valor VDS constante. Se a gente pegar a expressão de ID do slide anterior, no regime linear, e principalmente para um VDS pequeno, né? A gente chega na seguinte expressão em que o GM é função de VDS. Já na saturação, ele não depende mais de VDS. No caso, na saturação, VDS aqui é elevado, aqui VDS pequeno e aqui VDS elevado. Ele não depende mais de VDS, então é a função de VGS menos VT. A resistência de condução do transistor, né, a gente pode relacionar a tensão pela corrente, né, a tensão entre dreno-fonte e corrente circulando entre dreno-fonte. Substituindo, né, a expressão de ID do slide anterior, a gente chega na seguinte expressão para a resistência e ela é função de VGS. Bom, o nosso transistor está aqui num circuito de polarização, mas uma forma de analisar esse circuito é substituir o transistor por um modelo equivalente, né? No caso ele está aqui. Temos a tensão de controle, né? Que é a tensão porta-fonte, e a corrente vai depender aqui do valor de GM, no qual está polarizado o transistor, da tensão VGS e dessa resistência aqui R0 igual a RDS que a gente viu no slide anterior. Então esse seria aqui um modelo para a gente substituir e estudar os transistores na hora de fazer os cálculos. Aquele modelo ele não está completo porque ele não está considerando os elementos parasitas. No caso, a gente teria uma capacitância entre porta e dreno e uma capacitância entre porta e fonte. Além disso, dentro do dispositivo há um transistor bipolar de junção e uma capacitância dreno-fonte. Como isso aqui é feito para ser aproximadamente zero, né, nesses dispositivos de potência, a gente simplifica esse transistor aqui, que é um NPN, essa junção aqui tende a sumir, né, a gente fica com uma junção PN, que é justamente um diodo. Então, uma forma de simplificar esse circuito é justamente substituir o bipolar por um diodo antiparalelo, né? Esse diodo aqui é antiparalelo, e temos as 3 capacitâncias que eu citei. Devido ao fato de a gente ter essas 3 capacitâncias, ocorrem atrasos na resposta do dispositivo a uma tensão aqui de controle VGS. Como a gente poderia descrever, né? Esse modelo aqui é o modelo de pequenos sinais do transistor, incluindo as capacitâncias, né? E como a gente pode entender aqui o efeito dessas capacitâncias é o seguinte, né? Se eu aumento o VG e quero que ID aumente, né? Ele vá para condução, devido à presença dessas capacitâncias, isso não ocorre instantaneamente, né? O VGS é igual a zero, eu aumento o VG, mas o VGS não aumenta instantaneamente, demora um certo tempo, né? Então esse primeiro aqui é um atraso para entrar em condução e ocorre até o VGS ser maior que VT. Após o VGS ser maior que VT, aqui ele começa a conduzir, né? E aqui então a gente tem não mais um tempo de atraso, ou T-delay, mas um tempo de subida, rise time, né? Por isso que está escrito TR. Então TD de delay, atraso, e TR de rise time, para que aos poucos o VGS atinja um valor elevado e seja igual ao valor desejado e permita, portanto, a passagem de uma corrente elevada no transistor.
Observe que esse tempo de subida ele é definido entre Vt e 0,9 o valor VGS final, né, que a gente deseja. Quando aqui o VG vai para 0, a gente deseja que o ID caia e ele entre em corte. No entanto, o VGS não cai instantaneamente. Há um tempo, né, para que ele comece a cair, o valor de VGS, né? Então esse aqui é mais um atraso. Neste caso, o transistor estava operando em linear, ou a região de triodo, e ele vai para saturação. E esse atraso é justamente para que ocorra ali uma redistribuição das cargas no canal. Ao entrar na saturação, demora mais um certo tempo para que VGS atinja o valor de VT e a corrente vá para zero. Esse aqui é o tempo de descida, né, ou fall time. Então temos novamente um delay de desligamento e um tempo de descida e novamente, né, para ir de 0,9 a 0. Aqui era de 0 a 0,9 do valor inicial ao valor final de VGS. Vamos ver agora mais dois tipos de transistores de efeito de campo e vamos começar pelo CMOS. Neste tipo de transistor, a gente tem a mesma estrutura anterior, em que a corrente circulava aqui do dreno para a fonte, né, do dreno para a fonte, e aqui a gente tem a região do canal, certo? A única coisa que mudou aqui é que o canal apresenta uma dopagem maior, aqui é uma região de dopagem menor, e essa região aqui, ela não estava presente naquele dispositivo anterior. Então temos regiões com dopagens diferentes e temos aqui uma região que antes era N epitaxial e agora é P. Qual que é o impacto de ter esse tipo de região, né? Ocorre que, né, para um dispositivo de mesma área ele consegue dissipar muito mais potência, né? Então a gente tem, né, a estrutura vertical, mas com uma região de compensação, e isso melhora a resistência de condução, né? Então, o R-on do dispositivo diminui bastante, né, graças a essas regiões aqui de dopagem. E se a gente analisar aqui uma das principais figuras de mérito, né, de dispositivos de potência, que é o R-on-A, em função da tensão de ruptura, R-on é a resistência conduzindo e a área, né? A gente tem que, no MOSFET tradicional, conforme a gente quer operar com tensões mais altas, a resistência aumenta muito. Com o CMOS, a gente consegue valores mais baixos, né? Então, uma resistência muito menor. E aí, justamente, a gente pode brincar aí com a questão da área, né? Tendo uma resistência muito menor, a gente pode também aumentar a área caso desejado ou diminuir, né? Dependendo da nossa vontade, mas normalmente a gente quer com áreas menores. Então, para a mesma área, eu tenho uma resistência menor. Então, eu posso diminuir a área e terei, né, tensões de rupturas ainda elevadas com o transistor CMOS. Vamos ver agora rapidamente também os transistores de efeito de campo de junção, ou JFETs. A gente pode aproveitar o equacionamento que a gente viu para o MOSFET para todos os transistores de efeito de campo, né? No entanto, o JFET ele tem a diferença de não ter o dielétrico, né? Então ele não tem o dielétrico de porta. Apesar daqui estar escrito porta, há aqui um contato metálico direto com essa região P+, certo? Não há um isolante aqui no meio. Se a gente analisar esse dispositivo, então, né, vocês podem observar que temos um canal aqui N e fonte e dreno, certo? Então a corrente ela circularia aqui entre fonte e dreno. A gente tem aqui um curto-circuito, certo? Quem que permite não ter esse curto aqui entre dreno e fonte? É justamente essa região P aqui. Então, de acordo com o valor de VG, né, a gente consegue
aos poucos ir cortando a corrente aqui, porque a gente vai criando uma região aqui sem cargas N, de acordo com a tensão de porta. E se essa porta for, no caso, negativa o suficiente, né, a gente vai expulsando essas cargas negativas dessa região até que a gente consiga cortar a corrente que circula entre dreno e fonte. Esse aqui é o modelo do dispositivo que a gente tem para o JFET. Né? Observe que agora não tem aqui a região de porta com o dielétrico. Né? No caso, novamente, né, eu dei grande destaque ao carbeto de silício. JFETs de carbeto de silício são importantes. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que, além disso, né, em relação aos MOSFETs, a gente quer tensões maiores com os JFETs em relação aos MOSFETs. E JFETs de carbeto de silício apresentam coeficiente de temperatura positivo, chaveamento rápido, né, sem corrente de cauda e baixa resistência de condução. Além disso, né, devido ao fato de não ter o isolante de porta, a carga de porta e capacitância intrínseca são baixas, então eles acabam sendo dispositivos mais rápidos e não apresentam tantos transientes, né, como os MOSFETs. Então eles são para tensões maiores, frequências de chaveamento mais rápidas e com carbeto de silício, né, eles são ainda mais interessantes pelas propriedades que a gente viu do carbeto de silício. E devido ao curto-circuito que eu citei aqui, né, entre dreno e fonte, eles têm a baixa resistência de condução também. A gente pode ver aqui o exemplo do JFET, mas de canal P, né, antes a gente tinha o canal N. A diferença aqui está na seta, no símbolo, e além disso, na alteração das regiões. Né, antes era PNP e agora é NPN. O circuito aqui de polarização é muito semelhante ao anterior. Né, o JFET tipo N com elétrons, né, ele vai funcionar com ID e VD positivos aqui, mas com VG negativo. E o motivo disso é justamente pelo fato de não ter o isolante, para que não tenhamos um diodo diretamente polarizado. Né? Já no tipo P, a gente tem o ID e o VD menores que zero, e a gente tem o VG maior que zero. E o motivo é o mesmo, né? Não podemos ter VG menor que zero porque entraria em condução. E aí a chave perderia, né, o poder de controle. Aqui nessas duas imagens a gente tem, para um determinado valor de VGS, caso o VDS seja pequeno, a gente tem uma região de depleção uniforme aqui entre dreno e fonte, e a corrente, como eu disse, vai circular na região que não está depletada de cargas. Conforme VDS aumenta, VDS grande, a gente tem então uma região de depleção maior e ocorre, né, nessa região aqui que não teria mais aqui um canal condutor, isso aqui é chamado de pinch-off, assim como para o transistor MOSFET, né? E seria o começo da saturação, né? VDS pequeno é linear, VDS grande ele está na saturação. E essa figura aqui, quando ocorre aqui esse pinch-off, é o começo da saturação. Depois esse ponto aqui tende a se deslocar mais para dentro do dispositivo. E aí o ID é aproximadamente constante, né? Além disso, o que ocorre, né, nesse dispositivo? Se eu aumentar demais o VD, também corro o risco de ocorrer avalanche e condução na chave. Então, o dispositivo que estaria com ID constante em saturação não funciona mais assim e ele passa a conduzir altos valores de corrente para pequenos aumentos de VD. Eu rompi aqui essa barreira aqui de depleção. Como eu disse, equações de regiões de operação semelhantes à do MOSFET, exceto o fato de não ter o isolante, né, que acarretam dois problemas, como a gente já viu, que é VG não pode assumir quaisquer valores, porque a gente pode polarizar diretamente ali algumas junções. E dependendo do valor de VDS, se ele for muito alto, a gente corre o risco de romper
a junção. Então temos dois problemas aí do JFET em relação ao MOSFET. Como eu citei, então, VDS acima da tensão de ruptura causa avalanche de corrente. E isso leva a uma dissipação de potência excessiva e destruição da chave, né? Aqui é um caso especial, né? Para VGS igual a zero, o VDS, se ele for igual à tensão de ruptura, né? O dispositivo rompe. Então essa avalanche ocorre para VDS igual a VBD. Esse VBD aqui é uma constante característica da chave. Observe que o VBD não tem no MOSFET tradicional, a gente não fala nesse VBD. A tensão reversa, como a gente falou, é maior no dreno, né, onde ocorre o pinch-off do transistor, né, e portanto a saturação. Se a gente analisar agora as curvas, a gente consegue ver o que a gente já discutiu, né, e que é muito semelhante ao transistor MOSFET. Primeiro, aqui a gente tem aumento de VGS. Qualquer valor de VGS? Não. O VGS aqui só assume valores negativos, ou igual a zero, né? No caso, menores ou igual a 0 volts. E quanto mais negativo for o VGS, a um certo valor, né, que o VGS for igual a, no caso, mais negativo, né, ou igual a VT, isso implica que ID é igual a zero. E o transistor está em corte. Quais são as duas regiões quando ele está conduzindo, né? Em corte, quando ID é igual a zero, aqui que a gente não está vendo. Seria uma corrente muito baixa aqui. Para VDS, né, pequeno, ele estaria em regime linear, ou região ômica ou triodo, né? Para VDS grande, ele está na saturação. E além disso, né, a segunda particularidade do transistor JFET é que ocorre aqui a avalanche para um determinado valor de VDS, né, que é função dessa constante aqui VBD e de VG, né? Então, VDS a partir de um determinado valor, que é função do valor de VGS e dessa constante VBD, a gente tem a avalanche. Então, corte, linear, saturação e avalanche. Analisando a curva ID-VG, a gente observa, né, pegando aqui o canal de tipo N, né, que uma tensão menor que, mais negativa que a tensão de limiar ID igual a zero, é o corte. E para uma tensão maior, a gente tem aqui a saturação, assim como no caso anterior. E aqui a gente não está mostrando, né, para valores muito altos, mais positivos de VG, porque a gente tem a junção ali da porta diretamente polarizada e a corrente aqui tende a explodir, né? Então a gente não vai aqui para valores positivos de VGS para o transistor tipo N. E o transistor tipo P, assim como a gente viu para o transistor MOSFET, né, ele vai no sentido oposto. Não vou entrar em detalhes do equacionamento, mas ele é muito parecido com o que a gente viu para o transistor MOSFET. Era só isso, obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.